Essas aí são as prováveis escalações de Cruzeiro e de Vitória. Aí você olha para esse time aí, meu amigo, e vai me dizer o seguinte: o Leonardo Jardim tem que fazer grandes mudanças na equipe. Tá, vamos lá. Começando aí, provável escalação do Cruzeiro. A gente deve ir a campo com o goleiro Cássio, a zaga com Jonathan Jesus e João Marcelo, lateral direito William, lateral esquerdo Kaique. No meio de campo, Lucas Romero e Lucas Silva, Matheus Pereira, o meio atacante central, Christian na meia direita, Arroio na meia esquerda, Caio Jorge no comando de ataque. Esse é o time do Cruzeiro mais provável para o duelo deste sábado às 4 da tarde. Por que é que o Fabrício Bruno não joga, Caramujo? Suspenso, afinal ele foi expulso contra o Palmeiras. Injustamente, mas foi expulso, não cabe efeito suspensivo. Por que é que o Vidalba não joga? Também suspenso, no caso do Vidalba, terceiro cartão amarelo. O Cássio é o goleiro titular, Kaique e William são os laterais titulares, né? Jonathan e João Marcelo são os zagueiros imediatos. Teria a hipótese de jogar esse rapaz aqui, ó, até existiu essa dúvida aqui em determinado momento, Gamarra ou João Marcelo, mas a questão é muito simples. O João Marcelo não tem ritmo de jogo, afinal ele teve uma grave lesão, ruptura de ligamento lá no início do ano, mas ele voltou já tem um mês, tá? Que ele está treinando com o grupo, já participou de 2 jogos. O Gamarra, ele não participa de nenhum jogo desde maio. Ele não teve lesão, mas ele está tão ou mais sem ritmo de jogo do que o João Marcelo. E aí a gente vai para a parte técnica. Quem é melhor, Gamarra ou João Marcelo? É claro que o João Marcelo é melhor, né, gente? Assim, não tem nem muito grau de comparação. O Gamarra se mostrou um jogador muito limitado nas partidas que fez aqui pelo Cruzeiro. Zaga com Jonathan Jesus e João Marcelo, compondo aí a nossa dupla de 2 na defesa, nas vagas de Fabrício Bruno e de Vidalba. Romero e Lucas Silva, titulares. Christian, titular. Arroio. Hoje o Arroio é titular, né, rapaziada? O Wanderson machucou, não deve jogar mais na temporada. Kenny Arroio automaticamente se torna titular do time. Matheus Pereira é o nosso 10, Caio Jorge, o nosso camisa 9. Esse time do Cruzeiro aqui, eu acho que é um time que tem equilíbrio, que tem qualidade. Talvez o que a gente possa ter como dúvida seja a posição dos pontas, né? Se o Christian vai na direita e o Arroio na ponta esquerda, ou o contrário. Eu acho que o Jardim vai manter desse jeito aqui, tá? Da forma que a gente jogou maior parte do tempo contra o Palmeiras, inclusive. Claro, né? Dependendo de como tiver o jogo, pode inverter a lógica aqui, troca o lado dos pontas, não tem nada que impeça. Isso aqui é até algo que o Leonardo Jardim faz com alguma frequência, né? Não tem muito drama para fazer essa troca. Agora, a ideia que algumas pessoas têm, né? Pô, coloca aí o Gabigol e. Eu vou começar tirando o Christian aqui, tá? Que é o jogador menos renomado do Cruzeiro. Tira o Christian para botar o Gabi, certo? O Gabigol, onde que ele encaixaria aqui? Numa dupla de ataque com o Caio Jorge? É o mais lógico, né? E aí o Cruzeiro poderia ter 2 meias, Matheus Pereira e Kenny Arroio, e aí no momento sem bola, esses meias têm que fechar pelo lado, né? Para fazer as coberturas aqui, senão fica só o lateral para marcar 2 e aí fudeu. Então os meias têm que voltar, e aí pode ser Arroio na direita, Pereira na esquerda, ou pode ser o contrário, Pereira na direita e Arroio do lado esquerdo. Com essa configuração aqui, esse 4-4-2, é um esquema interessante de jogo? Olha, eu até acho, tá? Eu acho que, por exemplo, para um segundo tempo ali, se a coisa não estiver caminhando bem e tudo mais, isso aqui pode funcionar. Da mesma forma que, sem Arroio com Christian, foi assim que o Jardim ganhou do São Paulo. É o jogo que eu lembrei que a gente conseguiu 1-0 lá no segundo tempo. Ah, eu quero tirar o Lucas Silva, que não está jogando bem, botar o Christian de volante, jogar com o Arroio numa ponta e o Matheus Pereira da outra. É possível? Possível é. Mas com a bola que o Matheus Pereira está jogando, é uma boa ideia tirar ele aqui, de onde ele está rendendo bem, como camisa 10 e tudo mais? Eu não acho, tá? Eu realmente não acho uma boa. Pode botar o Gabigol de ponta direita? Poder até pode. O Jardim fez isso naquela partida, inclusive, que o Cruzeiro venceu o Bragantino por 2-1. O Gabi entrou, jogou ali uns 30 minutinhos na ponta direita. A questão é,
O Gabi ponta direita tem que ser para enfrentar um time que está muito defensivo, porque se ele precisar correr para trás e ter que fechar aqui embaixo na linha defensiva, é complicado, né? O Gabriel não é o jogador com essa energia toda, com essa predisposição defensiva para voltar e baixar até a última linha de defesa. Então, ele é um jogador que pode ser utilizado pelo flanco dentro de um contexto específico, tá? Mas para iniciar o jogo, não é provável que o Leonardo Jardim faça nenhuma grande variação tática, tá? A gente deve começar com Christianzinho na direita, Arroio na esquerda, Pereira de 10, Caio Jorge no ataque e o Lucas Silva formando a dupla de volantes com El Perro, Lucas Romero. Certinho? Gente, deixa o like aí, por favor, hein? Deixa o joinha. Tô vendo que tá fraco de like, hein? Tá fraco de like. Vamos dar like aí. E o Xizoide até falou: escalar o Gabigol por ali é pedir para criar uma avenida. E pior que é, né? Porque o lateral direito também não é o melhor marcador do mundo, que é o William, né? Então é isso, meus amigos. Basicamente, esse é o Cruzeiro. Agora, falando do Vitória, o time visitante aí. E o Vitória tá cheio de problema, tá? Tava até dando uma olhada aqui na lista de relacionados e tudo mais, né? O Vitória que acabou ficando sem o Raul Cáceres, aquele lateral direito paraguaio, ele mesmo que jogou aqui no Cruzeiro na Série B, né? O Raul Cáceres, que é o lateral direito titular do Vitória, não veio para BH, tá com dores na coxa e é mais um vetado. Só para pegar aqui jogadores importantes aí do Vitória que estão fora desse jogo, o goleiro, Lucas Arcanjo, além de estar suspenso, né, pelo terceiro amarelo, ele ainda sentiu uma lesão no joelho, tá? Então tá fora do jogo. Vai jogar aí o reserva. O Edu, zagueiro formado aqui na base do Cruzeiro, que protagonizou aquele momento sensacional, ele e o Kaká, né, que é trocando de lugar num jogo de Copa do Brasil para o juiz não expulsar o Edu, né? O Edu já tinha amarelo, fez a falta para o segundo. Aí o Kaká foi lá e deitou no lugar dele, tentou trocar, não deu certo. O juiz expulsou o Edu na oportunidade. Mas o Edu, formado aqui no Cruzeiro, também não vai para o jogo, tá? Com uma lesão no adutor. O Lucas Alter, que é um zagueiro semi-bom. No dia que ele tá ligado, ele é bom, mas no dia que ele tá desligado, é tipo aquele dia que o Vitória tomou 8 do Flamengo, que os caras passam a bola dentro da boca dele e ele não faz nada. Mas o Lucas Alter tá suspenso. O Claudinho, que seria a outra opção para lateral direita, tá com uma lesão no joelho, né? Claudinho que jogava no Criciúma na temporada passada. O Jamerson, lateral esquerdo, segue lesionado, né? Aquele problema no tornozelo causado no jogo contra o Cruzeiro, né? A lesão que ele sofreu no carrinho do Eduardo. O Ronald, que é um volante titular, está suspenso, e o outro volante titular, que é o Baralhas, está com uma lesão no posterior da coxa, tá? Além disso, o Fábio, que é uma opção de ataque, não é um jogador assim tão relevante, também está com lesão na coxa. Então, é um Vitória bastante desfalcado, tá? Provável time do Vitória. Vai ter aí o goleiro Thiago Couto, é um goleiro que passou, inclusive, pela base do São Paulo. A estreia do Thiago Couto foi na partida passada contra o Corinthians, tá? A estreia dele pelo Vitória. Goleiro jovem, já foi considerado um goleiro de grande potencial. Eu até vi uma mensagem aqui agora falando: não é possível que o goleiro reserva do Vitória vai virar Neuer, que o Rodrigo Pimenta mandou. É possível sim, tá, Rodrigão? É possível e bem provável. O Vitória tem jogado com 3 zagueiros, tá? Esse é o sistema tático do Vitória, e é claro, né, que tem muitos desfalques, isso talvez poderia mudar, mas não deve mudar, não. E os 3 zagueiros do Vitória são Neres, sim, ele mesmo, Neres, que jogou aqui no Cruzeiro um bom tempo, deve ser o zagueiro pela direita. Camutanga é o nome da fera, zagueiro central. Se vocês não lembram, Camutanga era zagueiro do Náutico, né? Quando a gente os enfrentou aí na Série B. Bom zagueiro Camutanga. E o Zé Marcos é o zagueiro que joga pelo lado esquerdo. Esse eu acho até melhor mesmo dos 3 aqui. O Zé Marcos é um bom zagueiro, canhoto e tudo mais, formando aí o trio defensivo do Vitória. Na lateral direita, como eu falei, eles estão sem o Cáceres e sem o Claudinho. Então deve jogar esse rapaz aqui, Pablo Roberto, um garoto de 19 anos, jogou um tempo aí contra o Corinthians. Assim, tá. É aquela coisa que é meio oportunidade, meio fogueira, né? Moleque, lateral da base do Vitória, apareceu a chance, não tem outro, vai tu mesmo, tá? Então vai jogar o Pablo Roberto na direita, na esquerda o Ramon,
e aqui uma opinião talvez impopular. Eu acho o Ramon muito bom lateral, tá? Gosto desse jogador. Foi formado no Flamengo, foi jogar lá na Grécia, passou pelo Olympiacos, depois voltou para o Brasil, jogou o brasileiro ano passado pelo Cuiabá, foi para o Inter, né, no início de temporada, não jogou muito bem lá no Colorado, e aí tá jogando emprestado no Vitória. Eu acho um bom lateral, é até um jogador que eu observaria aí qual que é o cenário para talvez ser uma opção para o Cruzeiro aqui na próxima temporada. Ramon, lateral esquerdo, então, jogador que eu acho que tecnicamente é muito bom. E aí a dupla de volantes do Vitória deve ser formada por William Oliveira, aquele que jogou aqui no Cruzeiro, nos ajudou muito na campanha do acesso em 2022. E o outro volante é o Dudu, esse rapaz que estava na Ponte Preta, um volante canhoto, foi expulso no Bavi. É um jogador de bons momentos, assim, tecnicamente, tá? Um cara que rouba muita bola, bem agressivo na marcação, às vezes toma muito cartão também, então é um aspecto para o Cruzeiro tentar explorar, tá? Mas é isso. William Oliveira e Dudu são os volantes. E aí o Vitória, nesse 3-4-3, né, joga com dois meio atacantes mais abertos pelas beiradas e um atacante. O Eric, que joga aqui na ponta direita, canhotinho, muito habilidoso, jogou, além do próprio Vitória, né? Não é a primeira passagem dele. Jogou no São Paulo, né? Até enfrentou o Cruzeiro ano passado pelo São Paulo. É um jogador bem habilidoso. Eu lembro, inclusive, de pedir o Eric no Cruzeiro, assim, falando, pô, eu acho que seria uma boa opção para compor o nosso elenco. Eu gosto do futebol do Eric, acho ele um ponta bem habilidoso. Tem esse rapaz aqui do nome que provavelmente vocês não estão conseguindo ler, mas é Cantalapiedra. Exatamente, é tudo um nome só. Cantalapiedra, tá? Aitor Cantalapiedra, jogador espanhol, meia que tem jogado mais aqui pelo lado esquerdo, assim, bom jogador, esconde a bola, tem um bom passe, tecnicamente interessante. Então o Eric e o Cantalapiedra devem ser os meias titulares do Vitória, e no comando de ataque eles têm Renato Kaiser, né, que teve até uma breve passagem aqui pelo Cruzeiro há alguns anos, nunca teve muitas chances de fato, né, mas é um centroavante aí que tem a sua capacidade finalizadora. Não acho o Kaiser ruim de bola, não. Até fiz uma piadinha lá. Não gosto do Kaiser. Prefiro o Brahma, porque eu sou tiozão. Mas, enfim, é esse o provável Vitória para jogar contra o Cruzeiro. Tá? O Eric, o Cantalapiedra e o Renato Kaiser são jogadores interessantes. Tá? Não dá para a gente achar que tá, não, isso aqui é. Não. Tá? E assim, olhando para a configuração, se eu fosse o Leonardo Jardim, o setor que eu tentaria sobrecarregar é essa faixa aqui, ó. Por quê? A gente tem o Arroio, que é um jogador rápido, que é um jogador habilidoso. Ele vai estar enfrentando um lateral direito jovem, né, que está fazendo aí seu terceiro jogo no elenco principal do Vitória. E a cobertura dele é o Nerão. A gente conhece o Neres. É um zagueiro pesado, é um zagueiro forte, é um zagueiro alto, mas é um zagueiro pesado. Então, assim, o Arroio, se tiver num dia inspirado, é um cara que pode fazer a diferença, pode ser uma chave aí para o Cruzeiro tentar destravar essa defesa. E eu nem faria a inversão de jogar com o Christian lá e o Arroio por aqui, porque o Ramon ele é um marcador melhor e o Zé Marcos também é um zagueiro melhor, tá? E aí, quando a gente pensa para o outro lado, né, o Christian não é esse jogador tecnicamente que vai quebrar a linha no drible. O Christian é um jogador de movimentação, de chegar na área, de ser um homem surpresa, que nem é tão surpresa assim, né? Mas é aquele cara que chega na área, que faz uma recomposição tática muito bem feita. Então, eu acho que o Arroio é um cara para a gente pensar nele como um fator de desequilíbrio para essa partida. Lembrando que o Sinisterra deve estar mais uma vez no banco de reservas, então é a opção para entrar uns minutinhos aí no segundo tempo. E o Cruzeiro deve ter nesse jogo o Ryan Leles, tá? O Ryan Leles, que é ponta, pode jogar pela direita ou pela esquerda, jogador lá do time sub-20, deve ser relacionado e ficar no banco de reservas, podendo fazer aí a sua estreia profissional pelo Cruzeiro. Se eu tivesse que apostar, eu aposto que o Ryan Leles entra? Não apostaria nisso, tá? Mas é uma opção. É um atleta do elenco, está à disposição aí e deve figurar no banco de reservas. O Bolassi que é dúvida, tá? Sem treinar com o grupo aí, provavelmente o Bolassi não estará como opção nesse jogo. Perfeito? Então é isso, meus amigos. Esse é o provável Vitória, problemas na defesa. Ah, e os dois jogadores que eu botei aqui.
Um deles é o Mateuzinho, que fez um excelente campeonato brasileiro ano passado, né? Mateuzinho, que é um canhotinho, pode ser um camisa 10, pode jogar pela direita, pode jogar pela esquerda, é um jogador muito móvel. Ele não tá vivendo uma grande temporada, tá? O 2024 foi bem melhor que o 2025. Mas seja jogando de início ou entrando no segundo tempo, e certamente o Mateuzinho vai participar do jogo, é um jogador também para ter muita atenção, tá? Habilidoso, rabisqueiro, fez gol no rival. É bom jogador o Mateuzinho, né? Muita gente até pedia ele para ser uma opção no Cruzeiro, depois do bom Brasileirão do ano passado, mas ele não conseguiu manter o ritmo. Deu uma queda de produção, mas segue sendo um jogador interessante e perigoso para a gente observar. E o Renzo Lopes, esse cidadão aqui, é um centroavantão mesmo, jogador mais de 1,90 m, um cara mais de bola aérea. Teve algumas boas atuações pelo Vitória, né? O Vitória que estava meio condenado, aí deu uma arrancada, conseguiu 3 vitórias, entrou na briga, né? Pedindo aí, tentando, né? Fugir da zona de rebaixamento, tá? Mas o time titular do Vitória deve ser esse daqui mesmo. Eu acho que nem cabe a gente fazer um cara a cara. Primeiramente porque os times têm sistemas táticos muito diferentes, né? E depois porque, assim, o elenco do Cruzeiro é bem melhor que o do Vitória, né, gente? Assim, elenco é bem melhor. Então, não tem aqui nenhuma posição que eu considero que o Vitória ganharia do Cruzeiro neste momento, tá? Então, eu não vou fazer o cara a cara por esse motivo, mas só deixando registrado, então, as prováveis escalações. Lembrando que a bola rola 4 da tarde, tá? 16 horas no Mineirão. Expectativa de mais de 60 mil pessoas. O Cruzeiro ajustou pela terceira vez aí a questão de público e confirmou hoje mais de 55 mil ingressos vendidos. Então a gente deve ter um público próximo, pelo menos, de 60 mil no Mineirão neste sábado. Então, tá? Sábado, 16 horas, Mineirão. Quem não comprou ingresso ainda, compre. Bora lá, tá rolando promoção de ingresso, né? Para sócios, R$ 30, qualquer setor. E vamos, gente, vamos lá para apoiar o Cruzeiro. Ah, já ganhou. Não tem nada ganho, não, tá? Vamos lá para jogar junto com o time, ajudar a ganhar, tá? E aí, se der bom, aí a gente comemora o fim de semana todo. Mas primeiro vamos jogar junto com o time, porque o jogo contra o Ceará foi um jogo que muito me incomodou, a postura da torcida do Cruzeiro, que assim, começou, a gente fez o gol, festa, a hora que o Cruzeiro tomou o gol, boa parte da torcida meio que entrou em parafuso. E, não, como assim tomamos gol do Ceará? Gente, futebol é assim, tá? Então a gente tem que jogar junto com o time os 90 minutos para que no final a gente comemore os 3 pontos e a gente precisa muito dessa vitória. Beleza? É isso então, as prováveis escalações. Meu palpite: Cruzeiro 3, Vitória 1. Palpite de segurança. Gols do Cruzeiro: Caixarche, Caixarche e Christian. 2 de Caio Jorge, um gol do Christian, vai ter assistência do Arroio, vai ter assistência do Matheus Pereira, e o gol do Vitória, Renato Kaiser, é o que eu acho mais provável. Fechou?